Tá valendo agora, então. Então é isso aí, gente. Boa noite, oficialmente aí para todo mundo. Bom, Raimundo e eu pensamos, então, um primeiro encontro de apresentação da nossa proposta. A ideia era a gente, cada um, falar um pouco, né? Ficar encarregado de fazer uma introdução. E aí o Raimundo, na sequência, vai colocar algumas questões para a gente dar uma primeira rodada aí, sobre essa proposta, né? Da função da desambiguação, então, como estratégia de pesquisa. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo com o áudio? Tá, beleza. É, Deixa eu mudar a visualização aqui para mim. Agora eu vejo todo mundo. É, então, bom, vamos nessa. Ao final a gente comenta, então, como é que a gente pensou, a dinâmica dos próximos encontros. A gente pretende chamar alguns convidados, mas a gente já chega nisso, então. Desculpem um pouco aí pelo atraso, que eu também tive que sair para trocar de rede, que a minha internet estava meio ruim aqui. Então, 2019 foi um momento que eu acompanhei mais de perto o chamado Seminário Central da Pola, que nesse ano se chamou Desambiguar Freud de Lacan, né? Isso em 2019. Já conhecia os trabalhos do Alfredo e algumas outras publicações, enfim, conhecia então, a Apertura, né? Que se eu não sei exatamente agora, não lembro se foi 2016, 2018, né, que mudou, acho que 2018 para a Pola, não tenho bem certeza de cabeça agora. Eu sei que 2019 a gente teve esse tema central do seminário chamado Seminário Central, então, Desambiguar Freud de Lacan, que foi um momento que eu estou destacando ele logo de cara, porque foi um momento assim de virada, né? Apesar de já conhecer o trabalho do Alfredo, é, acho que 2018, se eu não me engano, foi o lançamento do Desler Lacan, também que tem uma perspectiva crítica e de abordagem da obra do Lacan e que propõe por um caminho diferente. A gente vai chegar nisso, talvez a gente também chame o Goldenberg aí como um convidado para nossas discussões. Mas acho que esse seminário foi que realmente deu uma virada de chave, assim, digamos assim, de perspectiva de leitura, então, né, da obra de Lacan. E na sequência, eu tive ali uma aproximação, então, com um pessoal da Apola de Salvador, mais recentemente que eu fui migrar, então, aqui para trabalhar com a Apola São Paulo. Mas estou colocando isso nessa certa sequência, porque aí em 2021 e 22 a gente tem duas publicações que são, que isso para dar um contexto, para a gente chegar no livro aí que vai ser o nosso texto de base para nossas discussões, né? Então, Lacan, Revolução Negada, né, que também foi um livro que deu start aí, como um estudo para o início da própria Apola São Paulo, organizado então pela Flávia Dutra, a Karime Colares e o Martim Mesa. E na sequência, o Martim, em 2022, organizou esse outro livro aqui, dos preconceitos ou conceitos freudianos para uma psicanálise por vir. Então, por essa época aí, 2021, 22, eu e a Luciana Nunes, que é uma amiga e colega aqui de Porto Alegre, já então tendo contato, especialmente com esses dois livros e com esse seminário central da Pola de 2019, a gente entendeu que seria interessante participar e continuar esse debate. Foi então que a gente organizou a publicação ao longo de 2022 do livro que saiu início de 2023, Desambiguar Lacan de Freud, né? Que a gente fez uma mudança, né, no nome do seminário central, que seria Desambiguar Freud de Lacan, né? A gente entendeu que seria mais interessante é, inverter o nome ali dos autores. Depois a gente pode eventualmente falar sobre isso se for interessante. Então, quem é que participa do livro aqui, né? Alfredo Eidelstein, a Camila Kushner, a Flávia Dutra, a Marta Dagor, o Martim Mesa, o Ricardo Goldenberg, a Luciana Nunes e eu como organizadores, mas que também temos capítulos então nessa publicação. Vai vir um outro livro para aí, que a gente já tá no forno aí, tem outras pessoas que participam bom, o Gabriel, que está aqui com a gente, a Lana também, organizado por mim, pela Luciana Nunes e pelo Felipe, que também está por aí.
que pretende, digamos assim, ser um segundo tempo aqui dessa publicação, né? É uma coisa que eu destacaria, assim, acho que como particularidade dessa publicação em relação às outras, e aí para introduzir já um pouco mais essa pesquisa que o Raimundo estamos propondo, que a gente fez inclusão, né, de participantes e tal que escrevem seus textos, pessoas que não eram da Pola, né, mas que de alguma forma estavam em contato com esse debate ou de alguma forma aderiam ou participavam desse debate, porque a gente entendia que não era interessante que esse conceito, nós vamos discutir que conceito é esse, se está formulado, certamente não está formalizado, né? Como no sentido forte do termo formalizar, como um conceito, mas que esse debate, enfim, que a gente não poderia ser restrito a quem participasse da Pula, que era um debate, na verdade, para o campo psicanalítico, ou mais especificamente para o recorte, então, aí, lacaniano. Então, a gente teve a ideia, desde o início, de chamar algumas pessoas que não eram da Pula, e, inclusive, a gente chamou o Ricardo Goldenberg em função da publicação do Desler Lacan, e ele, no capítulo, a gente vai ler e discutir esse capítulo mais para frente, talvez com a presença dele, vamos ver se ele topa vir. Ele faz algumas críticas ao método de desambiguação, várias críticas, na verdade. Tem uma delas que eu acho mais interessante, mais relevante, as outras acho bastante questionáveis, a gente também vai ter a oportunidade de discutir isso, mas que, enfim, pós-publicação a gente também foi questionado por que que aceitamos o capítulo do Goldenberg, se o capítulo dele, de certa forma, faz uma crítica à proposta do livro e tal. É, então, de novo, que a ideia era ter uma interlocução que não ficasse restrita, digamos, a nível institucional, e apesar desse texto ser um texto crítico, a gente entendeu que por isso mesmo, né, que a ideia de debate dependeria também da gente poder ter um diálogo, enfim, não só entre quem concorda, né? Então, logo depois, né, mais recentemente, participando da Pola São Paulo, o Raimundo, eu já vou passar a bola para ele, depois a gente retoma a palavra aí e conversamos todos nós, me fez uma provocação de, bom, então vamos fazer um trabalho em cima desse livro, vamos discutir com esses autores, né, mas com uma ideia de que esse tema seria um tema para o campo, né, não só um tema institucional, estou insistindo bastante nisso, mas da gente entender também, digamos assim, o que que muda ou não muda, né, até onde, quais são. Eu lembro que também a gente teve uma discussão em Apola São Paulo, né, logo que esse livro foi lançado, e que o Gabriel que está aí, ele fez uma pergunta muito interessante, que talvez a gente possa, em breve, aí, tentar esboçar alguma resposta, mas ele fez uma provocação assim de, bom, se a desambiguação, né, tem sido utilizada como um método de leitura, um método de investigação, acho que a gente vai poder conversar também bastante com a pesquisa aí do Gabriel. Ele perguntou, então, quais os limites da desambiguação, né? Uma pergunta meio inesperada ali, que deu um certo contrapé no momento, né? Eu dei uma resposta no momento que eu considerei insatisfatória, mas entre esse tipo de questão que a gente queria é, debater em torno da desambiguação. Depois que foi assistido esse debate por um colega, o Bruno de Paula, né, da Pola Brasília, ele até mandou um trecho de uma apresentação dele, né, sobre uma tentativa de formalização matemática, então, né, lógica do conceito de desambiguação. Então, talvez seja um possível convidado. Mas essa é a ideia. Bom, que conceito é mesmo esse? Quais são o seu alcance, os seus limites, né? Onde é que isso entra nos impasses do nosso campo? E como é que a gente, digamos, desenvolve esse conceito para, inclusive, poder utilizar ele melhor para as nossas discussões. Vai lá, Raimundo, tá contigo aí. Depois a gente volta. Obrigado, Sander. Boa noite a todos e todas. Bom, é tudo isso que o Sander comenta, né? Partindo do lugar de quem é leitor do livro e, consequentemente, pesquisador, começou a me surgir, né, esse significante desambiguação, não só como método de leitura, mas como uma possibilidade de pensar uma certa política de transmissão. Não por acaso, né, fala-se em uma não continuidade do que Lacan em relação
a obra do Freud, que eles são radicalmente diferentes ou que eles não são radicalmente diferentes. Isso escutamos com muita frequência nos espaços de informação. E, sem dúvida alguma, a forma como lemos o que o Lacan propõe e o que o Freud propõe tem consequências clínicas, quer assumimos ou não. E, ao me deparar com o título, Desambiguar Lacan de Freud e os seus textos, me veio à tona, né? Será que fora de Apola, dos nossos grupos, dos espaços em que esse termo é comum, ele tem algum efeito? Alguma relevância? Seria a desambiguação um método de leitura, né? Para citar o Gabriel novamente. Se é um método de leitura em que ele está sustentado, o que é que o fundamenta? Bom, vem da linguística. Como que se aplica a desambiguação na linguística, por exemplo? Perguntar aos linguistas, né? Provavelmente teremos um por aqui para tocar esse papo com a gente. Nesse sentido, tomar a desambiguação a partir do livro, mas também dos seus escritores, mas também de outros autores que não estejam em Apolla, ou que não conheçam o livro, ou que nem conheçam o termo, mas que trabalhem com a psicanálise lacaniana, que não precisa dizer, é uma vastidão de leituras, né? Até para nós assumirmos o lugar de a leitura da clínica lacaniana, ou a praxis da clínica lacaniana, e colocá-la em debate, né? Vejamos o que poderemos encontrar, por exemplo. E para isso, temos alguns objetivos e algumas perguntas que nos nortearão aqui nestas quartas-feiras, ao longo dos próximos encontros, né? Pensando os objetivos da seguinte maneira: tanto investigar as particularidades, limitações e os alcances, né, dessa desambiguação como método de leitura. Se, por exemplo, analisarmos as diferentes instituições de formação, os grupos, os fóruns, os coletivos, e o programa de investigação científica da Apolla, nós já temos uma certa diferença. Mas é só a nomenclatura que os difere, ou a orientação teórica, política e de praxis? Eis a pergunta. E aí, buscaremos também mapear, né, a partir disso, desse sintagma, né, desambiguação, qual são os efeitos dele para o campo psicanalítico, particularmente esses que tenham aí um recorte lacaniano. Será que para alguém que não trabalha com o que consideramos como a clínica lacaniana de fato, e que convencionamos chamar de milerianismo, por exemplo, faz sentido falar de desambiguação por lá? Não faz? Se faz, como? Se não faz, como? Muito além do que catalogar, como que cada um lê o Lacan, o que cada um pega de sua obra, do que é que se vale dela, é um exercício de pesquisa, de sentir, por exemplo, como que o que dialogamos por aqui, tanto nas obras supracitadas pelo Sander, dos livros que o Martim participa, que a Karine e tudo mais, são recepcionados, né? Para além de função, politicamente, epistemologicamente. E durante nossas conversas, que não foram poucas, né? Tivemos que fazer vários cortes dessas perguntas, mas ficaram em 7, por enquanto. Certamente vão ser outras tantas, tanto nesse diálogo que produziremos com vocês, quanto com os nossos convidados que estarão por aqui. E a primeira delas seria: qual que é a função e o lugar da desambiguação na leitura da obra de Lacan, nomeada de outro Lacan, que é de onde partimos? Ora, abertura para outro Lacan. Em que consiste o método de desambiguação? É uma episteme? É um arcabouço teórico? É uma praxis? É uma orientação clínica? 3. Quais são suas potencialidades e limitações? Se a gente pensar o método, há de pensar também os limites dele.
4. Quais as diferenças e aproximações de outras estratégias, como, por exemplo, a desleitura? Quinta, é possível e ou necessário realizar uma formalização da noção de desambiguação? Aí a gente pergunta isso ao Bruno, quando ele estiver por aqui com a gente, para pensarmos isso do ponto de vista desta dita formalização. 6. Como que a noção de desambiguação se articula no programa de investigação científica, ou como eles conversam, se relacionam? E sétima e última questão por hora, quais são as implicações políticas da desambiguação no cenário da transmissão da psicanálise? Não sejamos ingênuos, né? Toda transmissão tem uma orientação teórica, toda teoria tem sua política e toda política tem sua transmissão. Então, pensar uma função ou pensar a desambiguação como uma estratégia de pesquisa perpassa por esses processos, uma vez que o Lacan já nos advertia, né, dentre muitas coisas no seminário 2, que se a psicanálise não for os conceitos com os quais ela se formula e transmite, ela é outra coisa. Mas então é preciso dizer. Então é preciso dizer o que é a desambiguação, qual que é a sua função e do que nos podemos valer para pensarmos nossas clínicas, se é que podemos pensar nossas clínicas só e a partir da desambiguação, e pensando só ou com ela, o que é que extraímos de leitura, de produção, de orientação. Está contigo, Sander. Então, inclusive, bom, essa última questão, que a ideia é que todas essas questões a gente possa ter elas assim no, digamos, de plano de fundo, das leituras e discussões, de cada capítulo, né? E algumas delas, talvez a gente faça diretamente, então, né, para os autores e para os convidados aí das discussões. A gente engatilhou para os dois próximos, os dois encontros seguintes, né? Uma conversa, então, com o Fábio Ramos, que eu já apresento ele para vocês, em abril. Agora não vou lembrar de cabeça a data, mas depois a gente escreve tudo certinho no grupo de WhatsApp ali, né? E em maio, com o Martim Mesa, para discutir, então, o capítulo dele, no livro aqui do Desambiguar Lacan de Freud. Mas o Fábio, ele é psicanalista, mas ele é linguista. Ele é doutor em letras e professor no Instituto de Letras aqui da URGS. Ele é um cara bastante interessado no tema e está tentando fomentar alguns debates aqui, então, inclusive através da URGS. É interessante que não é alguém da Pola, e ele já tem um trabalho que ele apresentou anteriormente sobre o conceito de ambiguidade e de desambiguação, do ponto de vista linguístico, né? Então, pensando, digamos, numa sustentação e bases teóricas, então, para tentar levar, digamos assim, a ideia da desambiguação, né, para além dela ser uma ideia que já vem sendo utilizada, né, ver se a gente consegue alçar ela ao nível, ao status realmente, assim, de um conceito e que base isso teria, né? Então, se tem alguma notícia que o Alfredo teria buscado esse termo da linguística, né? Mas eu nunca vi nenhuma publicação, ou, enfim, conferência gravada aí do YouTube, de alguma das Apolas, sedes, né? Que, que diga, né, assim, que discuta o termo do ponto de vista linguístico. Então, a gente achou que seria um caminho interessante, uma estratégia interessante começar por aí, para ver qual seria a fundamentação do ponto de vista linguístico, então, do conceito, ou pelo menos entender como é esse conceito na linguística, né? Não necessariamente a gente vai se apropriar, digamos, dessa fundamentação que o Fábio vai nos apresentar, mas pelo menos colocar isso em questão, a discussão desse termo. E, bom, na sequência a gente vai trazer alguns convidados que a gente citou, né? E alguns, dependendo da sequência aqui, convidados do livro. E, eventualmente, né, imagino que agora eu estou falando isso assim,
pensando em voz alta, né? Mas imagino que o Raimundo vai concordar, senão ele nos diz aí. Mas, eventualmente, se alguém que participa do grupo também entender que, olha, eu tenho algo a dizer, quero apresentar um ponto, quero apresentar um contraponto, ou discutir, trazer um texto para discutir, a gente também pode marcar um encontro, eu imagino que com qualquer um dos participantes aí que quiser mais espaço aí na conversa, né? E fiz uma certa divisão, eu e o Raimundo aqui de bastidores, né? Por como aconteceu, né? Enfim, que perguntas ele ficou a partir da leitura do livro, e eu na posição de um dos organizadores do livro poder, digamos, fazer essa introdução, e pensei também que seria interessante ler de fato aqui alguns parágrafos da introdução do livro, né? Digamos, para colocar o mote dele em questão, até para isso ser uma, digamos, um primeiro passo aí de leitura para os capítulos que vão vir a seguir para a discussão com os autores, né? Então, leio aqui na introdução que está assinada por mim e pela Luciana Nunes. A ideia desse livro surgiu de conversa sobre nossos percursos, bastante diversos, né, o meio da Luciana, nos estudos de Lacan. Nesse contexto, falávamos acerca de nossa surpresa, ou até mesmo espanto, em nos depararmos com a radicalidade das concepções de Lacan ao começarmos a ler esse autor fora da chave de leitura dos conceitos freudianos. Localizamos, assim, uma percepção em comum de que essa diferença radical que em relação a essa diferença radical ocorria um apagamento em diversos níveis e que parecia insistir em se reproduzir. À medida que íamos nos aprofundando nesses estudos e diálogos, tomávamos contato com a produção de analistas críticos em relação a tal apagamento. Aliás, apagamento dessas diferenças, né? E da radicalidade da obra do Lacan em certos pontos. Aliás, alguns dos quais temos o privilégio de contar como autores desta coletânea. Nessa trajetória, encontramos a proposta nomeada de desambiguação, a qual nos apontou uma direção de trabalho. A vontade de instigar e de contribuir com esse debate nos motivou a organizar essa publicação. Ao enunciar desambiguar Lacan de Freud, nosso desejo é trabalhar numa direção de desfazer a suposta equivalência entre as construções teóricas desses autores. Partimos da premissa de que não é possível considerar homólogas as concepções, para citar apenas um exemplo rápido, de inconsciente nas teorias de Freud e Lacan. Desambiguar, portanto, é a função de estabelecer e de fazer. Arrisco uma primeira definição aqui, né? É a função de estabelecer e de fazer trabalhar as diferenças equivocadamente tomadas como tendo um mesmo significado em outros termos. O livro Lacan, Revolução Negada, trabalha bastante com isso, né? Representação e gozo, pulsão, né? Digamos, colocar, propor um certo enfrentamento, né? Entre um conceito e outro. Um parêntese sobre isso, daí já retoma aqui a leitura de mais 3 parágrafos, que, inclusive, conversando aí bastidores também com o Gabriel, ele comentou de um colega que é professor, né, no campo da filosofia, que não seria incomum, por exemplo, no campo da filosofia, não com esse termo desambiguação, né, mas um tipo de debate que pretende, digamos, a diferenciação, né, entre certos autores que têm discussões sobre um mesmo tema e que isso acaba uma obra sendo tomada por outra, ou em algum registro de equivalência, algo do gênero, né? Eu sei também, por, enfim, estudos e interesses anteriores, não necessariamente relacionados à psicanálise, que, por exemplo, no campo da história da arte, se usa um termo chamado enfrentamento. Quando tu enfrenta, digamos assim, um período da obra de um autor com outro período da mesma obra de um autor, né? Ou de um mesmo campo, né? Por exemplo, da pintura. O início da obra do Van Gogh, com um período posterior da obra dele, né? E faz, a partir dali, outros campos também chamam de estudos comparativos, né? E que isso também acontece entre autores, né? Sei lá, por exemplo, no campo da escultura, dentro de uma certa tradição da escultura, né? O enfrentamento entre obras ou estilos de autor A e autor B, né? Para, digamos, mapear, digamos, o que teria em comum, né? O que teria de aproximação numa certa tradição e aquilo que tem como diferença, que causa algum tipo de ruptura, que muitas vezes gera um novo movimento dentro da história da arte, né? Então, isso em outros campos, digamos, se faz esse trabalho, né, que a gente começou mais recentemente a tentar fazer em psicanálise, a partir do termo aí da desambiguação, por outros caminhos também do termo desleitura, né?
Mas fechando esse parêntese, retomando aqui mais uns dois ou três parágrafos do texto. Pegando um pouco aí de um certo recorte político, como também falou ali o Raimundo, né, a partir da última questão norteadora ali que a gente levantou. Sigo a leitura aqui, né? Sem dúvidas, a distinção entre os fundamentos de uma teoria e de outra implica uma infinidade de conceitos a serem desambiguados, né? Que é muito um trabalho ali que acho que é muito presente no livro A Revolução, Lacan, a Revolução Negada. Isso não quer dizer que não existam ambiguidades no discurso de um e de outro autor, tanto Freud como Lacan, né? Mas não se trata do mesmo discurso. É essa ambiguidade notória e peculiar do campo psicanalítico que colocamos em questão, ou seja, que não é, não é o mesmo discurso, né? Mas não é que não existam ambiguidades internas, por exemplo, né, dentro da obra do Lacan. Mas uma coisa é a ambiguidade dentro da obra, ou ambiguidade da linguagem, que é comportada pelo próprio significante, e outra coisa é a desambiguação das teorias, né, ou dos discursos, enfim. Não obstante, estamos cientes de alguns dos contrapontos dessa proposta, os quais são bem-vindos, visto que buscamos um efetivo debate. A operação de distinguir tais teorias não pretende estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre os psicanalistas dessa ou daquela tendência teórica. Rejeitamos qualquer forma de paixão identitária nesse debate. Aqui interessam-nos os argumentos lógicos e coerentes com a epistemologia na qual cada tendência teórica pretende se sustentar. Isso ocorre na medida em que entendemos que as psicanálises freudiana e lacaniana são, poderíamos talvez corrigir aqui e colocar aí também pós-freudiana e pós-lacaniana, né? Não, são teorias que partem de epistemologias e de diálogos interdisciplinares distintos, com saberes também diversos no campo das ciências. Desse modo, tratam-se de paradigmas particulares da psicanálise, o que resulta em articulações, limites e horizontes também distintos. Nosso principal objetivo é reconhecer e delimitar as diferenças nas proposições de ambos os autores, a fim de criar condições de possibilidade para fazer avançar o discurso psicanalítico. Em outras palavras, trata-se de abrir novos problemas e novas perspectivas de pesquisa. Bom, terei mais algumas coisas aqui, mas eu acho que já está de bom tamanho. Enfim, de uma primeira apresentação, uma primeira provocação assim do que a gente pretende trabalhar. Eu imagino que seria isso. Eu não sei se tu quer colocar mais alguma questão, Raimundo, ou se a gente deixa para o pessoal falar aí também. Bom, você adianta muita coisa, né? Na verdade, a introdução do livro poderia ser a própria introdução, a justificativa da própria proposta do grupo, se formos pensar dessa maneira. No entanto, antes de passar para os colegas, né, tem um texto dos muitos aqui interessantes do livro, que é do Sander, o colega que junto comigo conduzir esse grupo de pesquisa, né, além de vocês, tem por título de que retorno a Freud, né? Uma pergunta. Segundo o texto da coletânea. É curioso, né, que nos últimos meses, nos últimos dias, nos últimos anos, três termos parecem ganhar uma certa efervescência. Não que eles não tinham, né, essa efervescência, mas ficam mais evidentes. O primeiro, sem dúvida, é essa ideia de retorno, retorno retorno a Freud, retorno em debate, o contraponto a uma ideia, né? De um Lacan que começa, um Lacan que desenvolve, um Lacan que termina, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou de um Lacan que é imaginário, ou que é simbólico, ou que é real, né? Esse seria uma primeira leitura. A segunda leitura seria essa mais voltada para os conceitos fundamentais, de onde é que se lê, com quem se lê. Não por acaso há uma coletânea vasta, né, de livros, diferentes autores e editores sobre os conceitos fundamentais, que tentam ali elucidar o que o Lacan trabalha de forma mais sistematizada, talvez no seminário 11, né? Seria esse o título, mas um título no texto, no seminário Lacan não garante muita coisa que ele vai se repetir tal qual ele coloca lá, mas enfim. E aí, por último, mas não menos importante, essa própria ideia de desambiguação, que é o que trataremos aqui. Então, esses três eixos
parecem ficar em efervescência e estão totalmente dentro da nossa proposta. Que assumir que há uma distinção entre um conceito de inconsciente no Freud e no Lacan, isso está posto. Mas voltemos depois para a transmissão. Como que ela é feita? Onde? Com quais referências? E aí, chamar a atenção do que retorno a Freud, que o Sandro comenta, para pensar de que retorno a Lacan, por exemplo, que fazemos. A partir de que critérios, com que compreensão, qual que é o recorte, qual que é a leitura, né? Então, examinaremos isso em breve, mas gostaríamos de ouvi-los também as suas impressões, ou para fazer uma espécie de recapitulação da pergunta, né, que a gente colocou lá no nosso formulário, né? O que é que vocês entendiam por desambiguação, o que é que vocês pensavam, qual que eram as aproximações, se já conheciam, se conheceram Iapola, porque já estão com a gente em algum grupo, que são sócio ou aderente, ou, se porventura, né, ficaram curiosos com o tema. Nós queremos ouvi-los. Sugestões, eventualmente, para o nosso percurso de pesquisa, de convidados, ou desejo de participar, críticas, ofensas, o que, enfim, o que quiserem contribuir para Caixa. a pesquisa, né? Marcelo levantou a mão. Diga lá, Marcelo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer por bloco? Vão respondendo pergunta a pergunta? Tu diz hoje, no geral? Não, agora. Vamos Bem, mais o que eu vou informal, fazer? né? Acho que Tá, tá vai bom, soltando e a gente vai fazendo um bate-papo. tá bom. Desculpa, eu também fanho, eu fiz uma cirurgia, então, se não entender, fala que eu repito. Eu fico pensando muito nessa questão, assim, de, ok, nós estamos desambiguando e a gente está dentro de uma comunidade lacaniana, né? Me parece razoavelmente transparente para todo mundo dentro de uma comunidade lacaniana estrita, né? Não estou falando aqui de milerianos, acho que todo mundo aqui, de certa forma, se identifica como um lacaniano puro sangue, né? Então, é razoavelmente claro para todo mundo que existe uma incomensurabilidade entre Freud e Lacan, né? Então, afinal de contas, quem é que está dizendo que Freud e Lacan são ambíguos? Então, eu acho que é em cima dessa defesa é que deveria ocorrer a desambiguação, né? Porque aí, vamos forçar um pouquinho aqui, fazer uma provocação, né? Se a gente não falasse em desambiguar Freud e Lacan, e falasse desambiguar Freud em Lacan, né? Seria uma coisa interessante você ver quem é, por exemplo, pegando lá a questão do livro dos inconscientes, né, do Goldenberg, né? Tem o inconsciente do Freud em Lacan e inconsciente do Lacan, né? Então, desambiguar Freud em Lacan seria pegar quem é o Freud que Lacan fala e comparar com o próprio Freud, né? Agora você vê que se eu trocar a ordem, né, desambiguar Lacan em Freud, isso é impossível, né? Não são contemporâneos. Freud não cita Lacan. Mas é uma operação que me parece que está em jogo aqui, né? Tem alguém que diz que Lacan já está em Freud, né? Então, quais são os textos? Quem são os autores? Quem são os meus interlocutores em cujos textos eu posso aplicar a técnica para fazer essa separação, né? Porque senão eu vou ficar sempre moendo água, né? Sempre pegando o próprio Lacan para fazer essa separação. E talvez eu precise resgatar esses outros autores que forçam a ambiguidade, né, para fazer esse diálogo. Maravilha. Ótimas questões aí já, Marcelo. Eu não sei se mais alguém quer. Felipe levantou a mão. Opa, e aí, gente? Não queria só seguindo assim o Marcelo tá falando, é, se não daria para pensar também nas próprias deixas, botando dizendo assim dessa forma, que o Lacan deu para essa interpretação ambígua, né? Se não teria um caminho por aí também, né? Onde o Lacan fica dizendo que bom, o significante já está
em Freud, né? Nessas amarras que ele faz, assim, com a teoria dele, se aí também não tem um caminho de ambiguação que o Lacan apontou. Alana, Oi, gente. É muito legal a proposta de vocês. É, eu fiquei provocada aqui pensando em algumas coisas, porque andei também repensando assim o que é o desambiguar, né? Na medida em que escrevendo para esse livro, né, que vai sair ali que o Sander falou, eu fui vendo que tem um Freud que é ambíguo com Lacan, nesse sentido que o Felipe traz ali, né? Que envolve a própria ideia do significante ali, que ele reconhece algo, né? Tem uma diferença que se faz, assim, né? O Freud do começo da interpretação de sonhos, dos xixes, e o Freud das pulsões, né? Da pulsão de morte, pulsão de vida. Tem essa diferença que se costuma fazer, assim. Então, eu me vejo às voltas, né, recentemente, assim, muito mais ambiguando esse primeiro Freud com o Lacan do significante. Claro que não é a mesma coisa, porque realidade psíquica, né, eu acho que isso com Lacan, ele justamente avança, né? Ele não precisa estar defendendo para aqueles cientistas da época, né, essa ideia de realidade psíquica. E aí, além dessa questão, né, de viver as voltas com a ambiguidade do primeiro Freud, primeiro, não sei se primeiro Freud, sei lá, do Freud da, da letra ali, não sei dizer, letra também é problemática, ambiguar esse conceito, mas enfim, da interpretação de sonhos e tal. A outra questão que me provocou também foi, pensamos a clínica só com a desambiguação? Eu acho que essa é uma ótima questão, assim, porque cai com essa. Eu acho que essa questão que foi o Gabriel que levantou em outro momento, né, do qual é o limite do método, porque acho que tem textos do Freud que são muito bons, assim, para a gente pensar a clínica, né, conferências introdutórias e tal, assim, que não sei, assim, né, se o desambiguação acaba deixando algumas coisas do Freud, né, ali que poderiam ajudar muito a gente a pensar a clínica e às vezes a gente não pensa porque, como vocês falaram, né, a gente teria essa paixão identitária no debate que a gente precisa estar divertido, né? Então, acho que seriam esses dois pontos, assim, que me senti provocada a estar aqui com vocês e tentar seguir, se eu conseguir. massa, maravilha, maravilha. Ah, Lindsay e Gabriel levantaram a mão, não sei quem levantou primeiro. Lindsay? Vamos nessa então. Tá bem. Então, o que eu pensei um pouquinho aqui, é, assim, nesse sentido da desambiguação, do desambiguar, assim, não sei, eu gosto de, às vezes, de pensar a estrutura histórica um pouco, acho que é fundamental. Então, nesse sentido, assim, a que se presta, né? A que se presta essa proposta de leitura, né? No sentido de que, se a gente for pensar a partir da história do campo psicanalítico lacaniano, especificamente pelo que eu sei, assim, né? Posso estar enganado, mas o Alfredo e a Paula antes apertura e depois é os que inicialmente propõem isso de uma forma mais sistemática, mais organizada. Então, nesse sentido, cabe pensar qual que é o problema posto para essa suposta solução, né? Enquanto método, né? Eu acho que isso, primeiro, acho que é fundamental a gente pensar qual que é a proposta, para que serve, pelo menos, né, porque é constituído isso de alguma forma dentro, né, de uma instituição, dentro de um grupo, dentro de uma associação de analistas, e que isso se apresenta, por exemplo, em vários elementos bastante fundamentais da construção e da estrutura do próprio PIC, né, da POLA. Então, eu acho que seria interessante poder pensar a que responde
A que problema de época respondia a isso, né? Acho que é bastante fundamental. É, porque eu acho que de alguma forma faz algo assim, né? Se avança e retrocede, né? Nesse sentido de que a partir dessa leitura começa a se reler, né? Ou seja, volta para o passado e começa a reler a própria ideia de retorno lá, né? De Lacan a Freud, né? Enquanto método, é possível pensar depois por que Lacan utilizou o retorno lá, assim como é, tanta gente que fez isso no período estruturalista, né? Se a gente for pensar na França, Derrida em relação a Heidegger, Sartre em relação a Descartes. Então, assim, tem um método, né? Então, parece que em algum momento, claro, esse retornar tem um objetivo bastante claro, né? Assim, né, algo assim. Eu faço uma crítica, o próprio Althusser em relação ao retorno a Marx, né? Que também é bastante interessante. Eu faço uma crítica, eu volto ali, e trago de alguma forma a leitura, uma outra leitura, né? Mas eu acho que às vezes para a gente poder localizar essas coordenadas iniciais, então me parece bastante interessante entender o panorama histórico no sentido que proposta, que respondia, quais eram os problemas, por quê? Por que alguém parou para falar que é interessante fazer essa leitura, né? Enfim, era só isso. Valeu, Lucien. Diga lá, Gabriel. Então, o que eu pensei também tá conectado com o que o Lindsay falou. É, acho que assim, claro, guardadas as devidas proporções, né? O, o que sempre me soa, assim, se esse retorno, ó, se a desambiguação, no fundo, né, não teria uma estrutura parecida com o retorno a Freud, né? Seria aí um retorno a Lacan. Porque parece que, logicamente, né, tem uma certa similaridade, porque o retorno a Freud tinha dois movimentos, né? Um retorno ao texto do Freud, e uma crítica aos psicanalistas da época, ou seja, a crítica à forma como os psicanalistas leram o Freud. E tem uma noção de que eles se confundiram, né? De que eles leram errado o Freud. Ou eles leram a partir de chaves que apagavam o sentido do pensamento do Freud. Sei lá, americanizaram, por exemplo, a teoria. É, Então tem um retorno, tem uma crítica aos psicanalistas da época, aos freudianos, e uma volta aos textos. Nesse caso da desambiguação, também tem um retorno ao Lacan. Então, uma crítica aos psicanalistas lacanianos, dizendo também que eles leram errado, errado entre aspas, né? Que eles degradaram de alguma maneira com a leitura a teoria ou o sentido do pensamento do Lacan, ou apagaram a revolução que ele trazia, e ao mesmo tempo volta ao texto do Lacan para desambiguar, porque todo o começo da desambiguação foi desambiguar Lacan dos lacanianos, né? Esse foi o primeiro passo, para depois desambiguar o Lacan do Freud, foi desambiguar o Lacan dos lacanianos, que é um pouco a proposta que o Marcelo tinha feito, foi toda a primeira fase do trabalho que fizeram na Pola dessa desambiguação. Então eu fiquei pensando se logicamente não tem algo de parecido, porque o Lacan fazia desambiguação também. Você pega o seminário 4, Relações de Objeto, ele vai mostrar, no primeiro capítulo, como a noção de relação de objeto, de sujeito e objeto, que eles trabalhavam na época, não era igual a do Freud. Que isso era um tema secundário no Freud, que eles transformaram como central e orientaram a teoria psicanalítica da época. É uma espécie de desambiguação. É uma espécie de desfazer uma ambiguidade que tinha atribuído ao Freud algo que não era do Freud. E aí, só mais um, terminando, o Foucault vai dizer, quando ele fala do retorno que essa volta para os textos, essa crítica à maneira como se está lendo um autor, e dizendo que se perdeu o sentido, que não se está lendo, que se está lendo errado, que se apagou elementos muito importantes, que se esqueceu dimensões muito importantes do texto, é comum, né? É inevitável, na verdade, num tipo de ciência ou num tipo de campo de disciplina como a psicanálise
ou como o marxismo. Porque o autor fundante da obra, né, seja Freud da psicanálise freudiana, Lacan da psicanálise lacaniana, eles têm o texto tem um poder ali discursivo, que se você relê o texto e dá um outro sentido para o texto, você pode mudar você pode mudar vamos dizer assim, a direção da teoria. Ele vai dar até um exemplo, assim, se na ciência, por exemplo, se encontrar um texto novo do Galileu sobre a ciência, não vai mudar o que se entende, por exemplo, sobre mecânica hoje. Vai ser um texto histórico, vai mudar a perspectiva histórica, que é o que acontece quando o Poiré estuda. Só que se achar um texto novo do Freud ou um texto novo do Lacan, pode mudar, pode reconfigurar toda a teoria. Tudo que a gente pensa pode ser reconfigurado sobre a psicanálise. Então, uma lei, se ele não fala, mas eu acho que dá para pensar logicamente. Então, você reler o Lacan a partir de outras chaves, produzir um outro Lacan, pode mudar toda a interpretação da obra produzir outra direção de psicanálise, que eu acho que é o que acontece no final, né? Bem, eu pensei isso, então eu pensei se o retorno da desambiguação também não teria, de alguma maneira, certos elementos do retorno a, né? A Freud, né? Mas a ideia é o retorno a, né? Que é igual o Lindsay falou, é um tipo de. É uma metodologia, né? Que vários autores utilizaram. Começou com os teólogos, aí filósofos utilizaram, né? Igual falou Derrida, Althusser, etc. Lacan. Acho que o Kojève também, né? Sim, vários. Mas eu pensei nisso. Antes de passar a bola pro Thiago, deixa eu só te perguntar uma coisa, Gabriel, porque eu achei bem importante a referência. Esse texto que tu comentou é aquele, o que é um autor? É, tem uma Esse parte aí? que ele. Tem uma Tá. parte que ele explica, assim, ele define o que é o retorno A, e o Lacan tá na plateia. Aí o Tá na Lacan plateia, fala, né? e aí ele fala, olha, é isso aí que eu faço. Ele diz no finalzinho, isso aí mesmo, pede para falar e É, diz, né, e tal. é É, isso aí é mesmo. interessante também ter digamos, a assinatura embaixo do Lacan ali, que é daquilo ali É, que ele tá falando e tal, né? sim. Não, só um comentário bem rápido sobre isso, porque, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse texto, mas valeria é, retomar ele, porque acho que o Foucault também marca ali, né, uma diferença entre teoria e discursividade, né? Se eu lembro bem, ele diz que o Freud e o Marx são fundadores de discursividades. E um Aham. dos efeitos de ser uma discursividade e não uma teoria, no sentido que ele vai definir teoria, é que ela tem esses efeitos aí que tu falou, né? Se tu acha, né, no campo das ciências, da teoria científica, se tu acha Claro que isso tem uma crítica implícita à psicanálise, me parece, né? Mas tu acha um texto do Galileu, ele vira peça de museu. Se tu acha o projeto do Freud, ele vira É isso. parte da obra, né? Então, É. talvez fosse interessante para a discussão da desambiguação entender ali o que ele está trabalhando, essa diferença entre discursividade e teoria científica, né? Acho que esse é um ponto aí que me ocorreu agora que valeria a pena trazer desse Uhum. texto aí, né? Mas enfim, isso foi Sim. uma anotação aqui para o nosso trabalho. Uhum. Thiago, Boa noite a todos. Até pegando o ponto que o Sandra mencionou, né, da questão das teorias científicas. Eu tenho interesse em específico com a questão da desambiguação, como ela se relaciona no diálogo com outros campos. Eu acho que uma questão contemporânea que tem se demonstrado presente em relação a algumas críticas à teoria psicanalítica, principalmente movimentadas ali pelo campo da PBE. Eu me interesso em como essa questão da desambiguação pode reverberar talvez nesse diálogo com as teorias que vão ali num campo que não tem um diálogo com a psicanálise, ou seja, criticam Freud, mas quando você abre para mencionar, mas isso já foi conversado há muito tempo ali pelo Lacan, a resposta é, mas o Lacan é a mesma coisa que o Freud. Ponto final. Eu me pergunto se com um espaço, né, essa proposta ficando ali talvez mais popular entre os sujeitos de um campo, como ela não pode reverberar talvez de umas ideias de, poxa,
Tá, tem um pessoal que estuda isso, né? Já não dá mais para a gente falar que é o mesmo, a mesma pessoa, a mesma condição, porque provavelmente eu vou estar falando alguma coisa ali errônea, né? O meu segundo ponto em relação às questões contemporâneas é o quanto a proposta de realmente uma ambiguação entre Freud e Lacan não torna também a teoria lacaniana mais sedutora no princípio de alguém que está começando agora, né? Então, poxa, começa a entender e falar, poxa, tudo isso aqui que o Lacan está falando, que antes não fazia sentido, eu vejo sentido a partir de Freud. E aqui a gente está falando de esse segundo problema, eu creio que está conectado com o primeiro também, de como se fecha o diálogo para outras possibilidades de leitura de Lacan. Então, é mais ou menos por essa linha, né, que eu me interesso um pouquinho. Maravilha, obrigado pela contribuição. Bons pontos aí. Eu já até vou deixar a Priscila falar depois, a gente tenta retomar um ponto aí de uma coisa que tu falou, que eu também queria argumentar. É, Priscila, diga lá. Boa noite, pessoal. Eu queria só apresentar e anunciar o meu interesse. Estou interessada aqui em entender melhor o método da desambiguação, sobretudo as diferenças em relação à leitura do Ricardo, né? Que essa é uma questão que está me... E eu gosto muito do seu Gramáticas do Masoquismo, né? E eu tenho uma pergunta que eu estou me fazendo, eu espero que esse estudo conjunto me ajude a responder, né? Eu tenho me perguntado se há pertinência de se fazer uma pesquisa em que se desambigue o masoquismo em Freud, Lacan e dois outros autores que eu estudo, né? Que é o Deleuze e o Ferenczi. Então, eu estou tentando, é uma pergunta meio megalomaníaca, assim, né? Porque é bastante coisa, mas eu estou me perguntando da pertinência disso, porque eu acho que isso tem uma implicação em termos de direção de tratamento, né? Especificamente o ponto do masoquismo. E eu não sei se a desambiguação é um bom caminho para poder pensar essa distinção entre os autores. E eu pretendo avançar um pouquinho nessa questão na conversa com vocês ao longo aí, né? Dessa pesquisa, porque o Gramáticas do Bazuquismo eu acho que dá boas pistas, né? Para isso. Aí, quando eu vi que vocês iam discutir a desambiguação, eu falei, não, é por aí que eu vou, é com eles que eu vou, que eu acho que vai dar para caminhar nessa minha pergunta. Aí, não valeu, ótimo. Mas levantaram muitas coisas, né? A gente tem mais umas 3 horas de debate aí, então, né? Raimundo, começa aí, eu começo. Posso Acho que o fazer, Marcelo queria só complementar fazer alguma coisa. uma última contribuição aqui. Enquanto eu estava ouvindo os comentários, né, eu fiquei pensando numa outra coisa. É, até que ponto essa questão da desambiguação não seria uma espécie de operação metalinguística, né? No sentido de que normalmente você desenvolve uma teoria, né, conceitos para você tratar objetos, né? Conceitos como forma de aproximação ao objeto, né? Tomar os pacientes, suas queixas, suas inibições, seus sintomas, esse seria o objeto de uma teoria psicanalítica, né? E aí, dentro desse trabalho de desambiguação, você toma a própria teoria enquanto objeto, né? Então, seria uma teoria sobre a teoria. Então, de certa forma, é uma função metalinguística, né? E aí, se isso, de certa forma, não corre o risco de você tentar criar um outro do outro, né? Um referencial, então, que assegure o que que é a leitura verdadeira, né? O que que é o fundamento último, né? E aí o risco disso tamponar justamente a falta, né? Que é isso que move, né? É justamente a falta dentro do discurso universitário é que permite que você não tenha um saber absoluto, é que você engaje o sujeito, né? Saia daquela coisa do sujeito da ciência, né? Que é apagamento do sujeito da ciência. Você reintroduz o sujeito no engajamento de produzir esse saber, né? Então, é o risco que você tem justamente nessa função metalinguística da desambiguação. Eu perdi vocês. Cadê a janela? Aqui. Ah, quem mais levantou a mão aí? Hugo. Bem rapidinho aqui, boa noite, pessoal. Boa Então, eu noite, fiquei. Hugo. Tudo bem?
Estão me ouvindo bem? Então, eu fiquei pensando algumas coisas, assim, eu acho que, na verdade, sobre essa questão como método, né? Método de pesquisa e o quanto os métodos, eu acho que eles interferem justamente na perspectiva, eu acho, de se ter uma leitura dos fatos, né, e do mundo e dos fenômenos, e o quanto isso acaba mudando paradigmas, né? Eu acho que essa questão aí de desambiguar Lacan de Freud me coloca nesse pensamento de onde está sendo assentada a psicanálise, de certa forma, eu acho. Né? A influência que o Freud tinha muito do positivismo, né? Até eu acho que se a gente for pensar assim a questão de inconsciente, né? Já se tinha ideias do inconsciente antes do Freud, não como ele faz, né? Então talvez teria que desambiguar o inconsciente, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que os métodos de pesquisa, eles fazem uma releitura do que já está sendo falado, né? E acaba gerando essa quebra de paradigmas e que vão gerar consequências, eu acho que no caso aqui na clínica, consequências políticas, consequências de transmissão, né? Eu acho que eu fui pensando mais ou menos nesse sentido, assim, né? Qual é a função desse desambiguar, né? Eu acho que o colega ele estava falando assim, e eu estava me perguntando isso, é assentar a psicanálise em outro lugar, é ter uma outra referência, né, de perspectiva de atuação da psicanálise, da prática da psicanálise, né? Mais ou menos por aí. Massa, isso aí. Valeu, Hugo. Deixa eu ver aqui como a gente está de tempo aqui, né? São 9:08. Em tese, a gente iria a 9:15, teríamos mais 7 minutos aí, né? Acho que a gente pode eventualmente passar alguns minutinhos, e aí, bom, quem quiser seguir mais um pouquinho com a gente ou precisar sair, né? Como a gente demorou um pouquinho para começar em função da minha internet aí. É, Tu quer comentar alguma coisa, Hugo? Como é que fazemos? Eu Pode comento. começar. Oi? Pode começar. Tá, beleza. Então vou tentar A comentar. Priscila tinha levantado a mão de novo ali. Ah, a Priscila tá com a mão levantada de novo. Ah, não? É que tá, eu acho que não tinha baixado ainda. Tá, beleza. Muitas coisas, né? Então, uma delas é que alguns de vocês, né, comentaram, digamos assim, dos efeitos da desambiguação para a clínica, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, até partindo desse termo, né, outro Lacan. Então, se tem um outro Lacan, é porque teria digamos, acho que um Lacan vigente, um Lacan de alguma forma mais popular ou predominante, né, no campo psicanalítico, uma certa leitura do Lacan que seria, digamos, a mais predominante, a mais vigente nesse sentido, né? E que o outro Lacan, digamos assim, seria uma espécie de leitura alternativa, né? Acho que isso talvez converse um pouco aí com as pesquisas do Gabriel, né? Mas que, então, essa leitura alternativa, ela é mais uma possibilidade de leitura, né? Então eu concordo bastante, assim, eu achei muito feliz o termo aí digamos, do outro Lacan ser uma espécie de retorno a Lacan, né? Claro que muitas coisas que vocês falaram sobre isso passa por essa advertência, né, de que é uma outra leitura, é um recorte de leitura. E a desambiguação talvez nos ajude a entender quais são as estratégias e as condições dessa, então, leitura alternativa em relação à leitura vigente, né? Mas, de forma alguma, ela, digamos assim, né, seria a verdadeira leitura, a única leitura, e etc, né? Até na introdução ali do livro, a gente comenta que a gente, assim, não está muito interessado em paixões identitárias, né? No sentido de que a minha leitura é a mais verdadeira, ou etc, né? Ou como, de alguma forma, isso acho que também está no que a Lana trouxe, né? Porque não é, digamos assim, né? Não é necessariamente, não tem como um objetivo, me parece, invalidar a obra do Freud, né? Talvez a gente possa discutir, né? Como em qualquer discussão de um espírito científico, né? Que, bom, certos pontos podem ser ultrapassados como o Lindsay falou, né?
porque uma teoria daqui a pouco não responde da melhor forma a um certo problema, né? Ou com o passar do tempo, a teoria que respondia bem até então surgem, sei lá, novas questões no mundo, na clínica, ou enfim, no campo que for, se fosse ciência da computação e tal, né? Não importa, né? Mas que aquela teoria anterior não responde da melhor forma ou do modo mais interessante, ou simplesmente não responde a certos problemas, né? Problemas criados por novas leituras ou por, sei lá, novas situações, quaisquer que sejam, né? Então, me parece que isso é uma coisa bem importante, né? De, assim, não ser nessa... Como a Lana falou, né? Tá, mas e então a Lana provocou, assim. Então, tem questões clínicas que o Freud traz que a gente ignoraria, ou elas não valem mais, porque elas não estão dentro da teoria significante do Lacan. Acho que é uma ótima pergunta. Uma outra coisa que eu diria é que é uma ótima pergunta, até porque, digamos, se é uma outra teoria, e se a gente não parte de um certo empirismo, do empirismo ingênuo, né? Essa ideia, talvez, que a gente chamaria Freud-Lacaniana, né? De que o Freud, de forma heróica, a partir da sua clínica, sem teoria nenhuma, quando a gente sabe que o Freud tinha muitos a priori teóricos, né? Ele fez um doutorado sobre histeria lá com o Charcot, então ele tinha muitos a priori teóricos quando ele escreveu lá estudos sobre a histeria. Que, então, a gramática teórica que a gente tem nos dá as condições de leitura dos fenômenos, né? E isso produz uma clínica, né? Uma leitura produz uma clínica, né? Uma teorização produz uma certa clínica, né? Então, que uma outra leitura deveria produzir uma outra clínica. Só que o que que essa outra clínica, se ela exclui de todo outros autores ou autores que estão em diálogo, é bem possível que não, né? Porque, digamos assim, talvez alguns autores de Apola, digamos, fazem uma leitura do Freud que não é necessariamente a leitura que o Lacan fazia do Freud. Né? Acho que isso o Gabriel discutiu bastante nos primeiros encontros, inclusive, né? E o Lacan está sempre num debate, né, com o Freud. Então, que teriam muitas diferenças, mas não é. Ele, inclusive, precisa da obra do Freud para sustentar. Ele escreve contra o Freud, ou fala contra o Freud, tanto no sentido ali de apoiado, como de em oposição ou disputas de ideia, né? Isso só para comentar o que eu pensei, tô juntando, talvez juntando um pouco de vários comentários aí, né, do que me chamou a atenção. E pegando uma questão que a Priscila também levanta, tinha um camarada aí que escreveu um trabalho, eu não vou falar o nome dele porque ele acabou não podendo concluir o trabalho, talvez venha concluir em outro momento, né, mas que ele tinha também uma ideia, né, de desambiguar a teoria do significante do Lacan e da linguística, por exemplo, né? Então, acho que essa ideia de desambiguar Lacan dos lacanianos ou Freud de Lacan, né? A gente poderia pensar certamente para outros autores do campo, né? Então acho que a provocação é bem boa, né? Priscila, bastante válido e eu não vejo por que não, né? Inclusive o Deleuze tem um livro, né? O Sacre Masoch, o Frio e o Cruel, que ele debate bastante com o Freud e com o Lacan a teoria do masoquismo, né? Então meio que tentando te dar uma resposta, eu diria que parece bem interessante. A gente pode conversar em mais detalhes sobre isso, inclusive aqui ou no privado, enfim, mas eu acho uma provocação bem válida, né? Sobre a questão da cientificidade da psicanálise que o Thiago comentou, vou fazer um comentário rápido sobre isso, mas não queria deixar passar, né? Que como o Thiago apontou, claro que, digamos assim, né, a inserção da psicanálise, né, no mundo das ciências, né, ela passa certamente pela transmissão da psicanálise, né? Que tem a ver com o lugar da psicanálise no mundo e tal. E a desambiguação, acho que o Gabriel acho que tocou nisso também, né? Porque é aquela coisa, né? Uma discussão num congresso aí de uma instituição psicanalítica do fórum, da POA, que tipo, não sei da onde, e alguém está apresentando, diz tal X coisa sobre Lacan, e alguém da plateia diz, não, mas eu entendo que Y, e às vezes a pessoa que está apresentando trabalho na mesa, né, que diz que era X, ela vai dizer assim, mas eu estava lá. Mas eu me analisei com Lacan, mas eu supervisionei com Lacan, né? Então, digamos assim, né, cai muito mais na experiência pessoal, ou
a falta de análise, tu não te analisou o suficiente para poder, não elaborou essa questão suficientemente, então tem que voltar para análise ou trocar de análise, qualquer coisa assim, né? Então acho que a desambiguação, ela talvez tenha um papel importante para, digamos, elevar o nível do debate e a gente discutir mais ideias do que pessoas ou experiências pessoais, e talvez isso ajudar a psicanálise a ter um espírito mais científico, né? Então parece que aqui a desambiguação teria um papel chave nesse sentido, para discutir ideias e não necessariamente psicobiografia ou qualquer coisa assim, né? Ahn, daí, juntando a questão do Felipe sobre o já está, né, que o Lacan diz, isso já está em Freud, o significante já está, isso, né, com o que o Marcelo falou no início ali também, né, citou o título de um texto do Gundeberg, né, que é o Inconsciente Freudiano de Lacan. Eu estou nesse novo livro aí que vai sair, que se chama Outras Leituras dos Escritos, que a Lana citou e tal, o Felipe está na organização, a Lu também, né? Vou escrever uma boa parte do texto sobre isso, até num debate com o Goldenberg, né? Porque eu acho que a crítica mais pertinente que ele traz no capítulo dele, aqui no livro da Desambiguação, é que ele pega lá o Kafka e seus precursores, né? Um texto clássico do Borges, em que o Borges traz uma ideia que, como ele é, sei lá, um leitor de Kafka, né? Quando ele lê outros autores mais antigos, ele, digamos assim, encontra tons kafkanianos em autores que escreveram antes do Kafka, né? Mas que isso depende da leitura, da imersão. Feito, Hugo, seguimos em breve. Ah, já vou concluir e passar a bola pro Raimundo encerrar aí também, né? Mas a gente vai retomar essas questões aí com o tempo. Mas então, qual é a ideia? É que, digamos assim, um autor contemporâneo, ele poderia, digamos, criar um autor anterior, né? Então, quando a gente escolheu o nome do livro, Desambrigou Lacan de Freud, foi pensando no que o Marcelo falou, né? Que não precisaria ser Freud de Lacan, porque Freud não cita Lacan, né? A gente tinha essa ideia. Só que pensando nesse contraponto do Goldenberg, né, essa ideia dos precursores, né, a gente poderia dizer outras coisas, né? Como que o Lacan cria um certo Freud. Com a sua leitura da obra do Freud, ele cria um determinado Freud que eu brinco nesse texto aí que eu estou escrevendo e que eu digo assim que é um outro Freud. Assim como teria um outro Lacan, teria um outro Freud, né, que é esse Freud criatura do Lacan, né? Então, uma coisa é desambiguar, digamos, o texto, as teses do Lacan, das teses do Freud lá, médico vienense, que inventou a psicanálise, né? E outra coisa é esse Freud criado pelo Lacan, né? Seria um outro Freud, como eu brinquei, digamos assim, e que esse outro Freud, né, nesse tem o significante. Mas não teria, aí juntando com uma última questão ali do Marcelo, né? Digamos, não tem o significante como um objeto teórico. É como, sei lá, no Signo Aurélio, ou tantas outras passagens, Homem dos Lobos, ou sei lá mais aonde, digamos, o Freud tem certas intuições, né, sobre discussões do campo ali da linguagem, que o Lacan vai dizer, isso aqui já estava no Freud, mas mais como uma intuição, porque a teoria do Freud é a teoria da representação palavra. E representação palavra, se a gente bota do lado do significante, não tem como fazer equivalência. Então, a gente teria uma desambiguação entre representação, palavra e significante, mas teria algumas intuições clínicas em alguns exemplos que o Freud dá do significante, mas não é que o Freud teorize isso, né? Mas esse aqui é um problema grande, esse eu acho que é um problema que a gente vai ter que desenrolar aí ao longo do ano todo, na verdade, né? Mas já falei pra caramba, vou passar a bola pro Raimundo aí pra gente poder avançar. Bom, todas as questões pertinentíssimas, né? E vocês muito bem colocaram isso, o Sandra também respondeu preliminarmente, né? Já que teremos tempo aí para examiná-las de forma que possamos dar o devido protagonismo, né, a cada uma das suas perguntas. Mas seguindo o meu argumento inicial, de que a grande questão, seja na ideia de continuidade, de desleitura, de desambiguação, do problema da transmissão. E veja, falo do problema da transmissão porque é a partir dela que a gente consegue pensar formação, de análise, supervisão,
uma ideia de responsabilidade subjetiva ou substancialização, inclusive questões outras em torno do que acontece nas análises e nas supervisões mundo afora, seja elas online ou presenciais. E, inclusive, né, me parece que seja no retorno A, retorno em, ou colocando em questão os próprios métodos de leitura ou a forma de lê-los, a questão não se esgota, muito pelo contrário, né? No examinar isto do que já estava no Freud, que o Lacan diz que supostamente estava, ou de alguém que o escutou na plateia, o supervisionou, o ouviu, ou foi analisado por ele, ter essa autoridade de afirmar ou desafirmar as coisas, né? Como que não geralmente há essa ideia de que um autor superou o anterior e surgirá um sucessor a esse que superou os anteriores, essa ideia de que as coisas são repassadas, né? E aí não analisadas, não pensadas, tanto na função técnica, teórica, quanto na função histórica e social, para pegar talvez o Gabriel e o Lindsay, que bem comentam. E aí, resultado disso, essa variedade de narrativas que temos em torno de dois sujeitos, que não resumem a história do movimento psicanalítico, mas que aparecem com uma frequência maior por seus textos, por aquilo que parece ter transmitido, ou por que ficou disso tudo. Talvez pensar esse espaço de grupo, essas perguntas e os colegas que vamos ouvir posteriormente, não como um fim, né? Mas como um meio, senão para pensar se precisamos de uma outra palavra que não desambiguação, arriscarmos dar outras definições no caminho, até que elas nos façam refletir sobre como lemos ou como temos lido aquilo que disseram que deveríamos encontrar ou que deveríamos assumir como de Kant, como de Freud, como seja lá quem for. Bom, que o retorno a Lacan pareça um exercício de retorno a Freud, sempre tive essa sensação, Gabriel, só não, talvez não conseguisse nomear assim, ficava um pouco, poxa, né, achava meio absurdo, mas ouvindo esse comentário de forma coletiva, e parece um pouco mais lúcido mesmo. Então, examinemos, pois, se não o Lacan em sua tinta, em sua letra, para citar o texto do Goldenberg, mas um pouco de Lacan, ou de Kafka, que encontraremos no que vamos ler daqui para frente, ou no que escutaremos, seja que vem depois, e aí fazendo um contraponto ao argumento do Goldenberg, e colocando no presente, encontrando o Lacan naquilo que a gente disse, que ele disse, que a gente entendeu, e aí o que é que fizemos com isso que entendemos, ou que assumimos que entenderam, e que tomamos para nós como orientação teórica. Era isto que eu tinha para dizer por aqui. Isso aí, né? Teria coisas aí que eu também gostaria de comentar, do que o Marcelo levantou, o Gabriel, Lince, né? Mas como estamos pela questão do horário, a gente vai... Bom, vai ficar gravado, né? A gente pode, todo mundo reassistir e tal. A gente vai mandar não sei se manda o link da gravação, a gente vai subir no YouTube, a gente vai ver o que vai fazer. Nos próximos dias a gravação, de algum jeito, vai chegar para todo mundo. E a gente, enfim, há bastante questões, aí achei bem boa a conversa e fiquei bem feliz com a participação de todo mundo. E, enfim, pontos que ficaram soltas a gente vai construindo aí ao longo do tempo e retomando também. Isso aí, então. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todo mundo Valeu, aí. gente. Abraço. Abraço. Valeu, Deixa valeu, boa eu noite. só perguntar a data, né, para Opa, confirmar a data do próximo encontro. tá, já É te 16 de digo, abril? 16 de abril, vai ser sempre nas terceiras quartas, exceto Sim, quando tiver algum feriado, alguma situação que o convidado, sei lá, por algum motivo não pode, né? Em geral, terceira quarta do mês, a próxima é 16 de abril, com o Fábio Ramos. E maio, se eu não me engano, 21 de abril, com o Martim. As próximas a gente vai informando na sequência. Vai sair divulgação, vai sair o card em breve também. tá. E aí, então não tem uma sequência de leituras, não tem um Nesse roteiro. primeiro, com o Fábio, vai ser o conceito de ambiguidade e desambiguação dentro da linguística, né, que é a área de pesquisa dele. E no próximo do Martim, daí vai ter a leitura prévia do capítulo do Martim no livro Tá, Desambiguar Lacan sim, de Freud. tá E legal. vários outros encontros também vai ter,
mas a gente avisa com pelo menos um mês de antecedência qual o capítulo e qual o convidado. O do próximo Exato. encontro, então, não tem uma Pro Não próximo tem. ainda não tem leitura, só vai ter pro terceiro. Tá legal. Era isso, só Valeu. para confirmar. Valeu. Maravilha. Até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. Cássio. Tchau, pessoal.